A história começa no final do século XIII, em uma pequena vila turca chamada Söğüt, às margens do rio Sakarya. Ali vivia Osman I, líder de um grupo de tribos turcomanas semileges independentes, e impulsionados pela busca por terras e glória, guiados tanto pela fé islâmica quanto por ambições políticas e econômicas. Osman não era apenas um guerreiro habilidoso. Possuía visão estratégica e carisma, conseguindo unir tribos fragmentadas sob uma liderança organizada. Seus seguidores, embora nômades por tradição, começavam a se acostumar com a ideia de fixar-se em territórios conquistados, apostando em um futuro mais estável. O cruzamento entre tradições turcas e a cultura persa, principalmente na arquitetura, administração e corte, dava ao emergente poder uma base intelectual e cultural sólida. Era o início de algo que transcenderia o tempo. Os primeiros confrontos ocorreram contra o poderoso Império Bizantino. Osman e seus guerreiros realizavam incursões rápidas e estratégicas em território inimigo, aproveitando a fragilidade de um império dividido e enfraquecido por conflitos internos e sucessões controversas. Cada vitória, mesmo em pequenos vilarejos ou fortalezas periféricas, aumentava o prestígio de Osman. Ele tornou-se uma figura lendária, elevado no boca a boca dos povos turcomanos e enxergado como promessa de dignidade e defesa da fé. À medida que consolidava o poder, Osman implementava um sistema administrativo rudimentar. Terras conquistadas eram repartidas entre os guerreiros, garantindo lealdade, motivação e um senso de pertencimento. Esse sistema primitivo de fief, embora simples, seria a semente de uma burocracia mais complexa nos anos seguintes. Quando Bursa foi conquistada em 1326, sob o comando de Orhan, filho de Osman, o cenário mudou profundamente. Orhan, herdando tanto o carisma de seu pai quanto a estrutura emergente de poder, adotou uma postura inovadora. Aliou-se a mercadores genoveses e venezianos. Eles, por sua vez, reconheceram a vantagem de negociar com um principado em expansão. A diplomacia comercial rendeu importantes benefícios: facilitação no acesso a produtos europeus, abertura de rotas marítimas no Mar Negro e estabilização monetária. Bursa foi transformada em centro político e econômico. Mesquitas começaram a ser erguidas, canais hidráulicos foram implantados, ruas-pontes surgiram. Mais do que um símbolo da conquista, a cidade tornou-se base de um estado nascente, com administração local, cobrança de impostos e incentivo ao comércio. Mas foi com Murad I, sucessor de Orhan, que as ambições se tornaram ainda mais audaciosas. Ele atravessou o Estreito de Bósforo, direcionando o olhar otomanos diretamente à Europa. A campanha militar, que incluiu a Batalha de Pelekanon em 1329, marcou um confronto significativo com o Império Bizantino. Apesar da superioridade defensiva das muralhas de Bizâncio, as táticas otomanas prevaleceram. Após essa vitória, Murad começou a projetar um exército permanente e disciplinado. Foi então que nasceu a inovadora tropa de elite, os genízaros, recrutados principalmente entre jovens cristãos trazidos via sistema de devshirme, convertidos ao islamismo e treinados como soldados de infantaria, eram diretamente vinculados ao sultão. Esse exército profissional, com treinamento rigoroso, hierarquia clara e obediência absoluta, foi um divisor de águas nas guerras otomanas. Com sua força recém-criada, Murad avançou pelas regiões da Trácia, conquistando Adrianópolis, atual Edirne, e transformando-a na primeira capital europeia do Império Otomano. A mudança de centro administrativo fez da Trácia uma ponte entre a Anatólia e o interior da Europa. Migrações de turcos, árabes e súditos muçulmanos passaram a se intensificar, trazendo consigo cultura, religião e tecnologia.
Murad organizou o sistema de timares, distribuindo terras a emires que serviam como administradores e oficiais, militares locais. Esse sistema de gestão descentralizada, mas leal ao sultão, permitiu um governo eficiente em regiões distantes. Além do aparato estatal, o comércio ganhou fôlego. Genoveses, venezianos e mercadores ocidentais passaram a ver os otomanos como parceiros estáveis, abrindo trocas de produtos como grãos, tecidos e especiarias, que fluíam em rotas terrestres e fluviais. O poder do sultão crescia tanto sobre o campo de batalha quanto no califado econômico do Oriente. Essa expansão não era meramente militar. À medida que novas cidades eram integradas, houve investimento em infraestrutura urbana, construção de mercados, pontes, mesquitas, medersas, escolas corânicas e caravanserais para visitantes e peregrinos. Os otomanos começaram a arquitetar um Estado que não se limitava à guerra e à conquista, mas que combinava elementos jurídicos, educacionais, sociais, religiosos e econômicos. Era um império em construção. Ao fim do reinado de Murad, em 1389, o império já não era mais um principado com bandeiras distantes, era um Estado funcional, bem estruturado, multiétnico e multiconfessional, pronto para disputar o protagonismo no palco europeu e asiático. A morte de Murad I, na Batalha de Kosovo-Polj, em 1389, selou o fim de um capítulo e o início de outro ainda mais ambicioso. Assassinato em pleno campo de batalha por um guerreiro sérvio infiltrado, Murad deixou o trono para seu filho Bayezid, e que rapidamente ganhou o apelido de Yıldırım, o relâmpago. A alcunha não era apenas simbólica. Bayezid reagiu à morte do pai com extrema rapidez, ordenando a execução dos irmãos para garantir a sucessão imediata, prática que se tornaria uma marca dura, porém eficaz, na política de sucessão otomana. Sua ascensão consolidou uma tradição. O trono otomano seria entregue a quem o tomasse, e não a quem herdasse com calma. O poder era conquistado com sangue e aço, não com genealogia e espera. Bayezid manteve o ímpeto expansionista e intensificou a pressão sobre os Balcãs e o Império Bizantino. Constantinopla, cercada, respirava por aparelhos, dependente do apoio das potências cristãs da Europa e das intrigas políticas para manter sua autonomia. O imperador bizantino, enfraquecido e acuado, chegou ao ponto de aceitar pagar tributos ao sultão otomano para evitar um cerco total. Bayezid, por outro lado, transformou essa situação em vantagem política, apresentando-se como soberano tolerante e calculista, usando a cidade como refém diplomática. Internamente, reorganizou o sistema de impostos, fortaleceu o aparato burocrático e refinou a disciplina militar dos genízaros, tornando-os uma elite letal que respondia apenas a ele. Além disso, Bayezid começou a utilizar o título de sultão de forma mais autônoma, distante da antiga autoridade califal, moldando a identidade otomana como um império por direito próprio. Em 1394, lançou o cerco mais severo até então sobre Constantinopla, mas algo impediu sua vitória definitiva. Do leste, uma tempestade se formava. Timur, o Tamerlão, senhor de um vasto império que ia da Pérsia até as fronteiras da Índia, começou a avançar rumo ao oeste. O confronto entre dois titãs muçulmanos tornou-se inevitável. Em 1402, ocorreu a Batalha de Ankara, um desastre para os otomanos. Bayezid foi capturado e mantido prisioneiro por Timur até sua morte 1 ano depois. O império, que parecia invencível, mergulhou em uma guerra civil conhecida como o Interregno Otomano. Durante quase uma década, os filhos de Bayezid lutaram entre si pelo trono. Essa guerra fratricida ameaçou desintegrar as conquistas de décadas. E diversas regiões dos Balcãs e da Anatólia,
aproveitaram para se rebelar ou declarar autonomia. No entanto, de maneira quase milagrosa, um dos filhos, Mehmed I, emergiu vitorioso. Com inteligência política, diplomacia e astúcia militar, ele reconstruiu o império com mãos firmes e cabeça fria. Embora não tenha expandido significativamente as fronteiras, restaurou a ordem, reconectou as estruturas administrativas e estabeleceu uma nova base para crescimento futuro. Sua maior conquista foi restabelecer a autoridade central e preparar o terreno para o que viria a seguir. A ascensão do mais visionário dos primeiros sultões otomanos, Murad II, deu continuidade à política de consolidação e retomada dos territórios perdidos. Seus maiores desafios vinham da Europa cristã, especialmente dos húngaros e venezianos, que tentavam conter o avanço otomano com coligações e cruzadas esporádicas. Foi durante o seu reinado que os otomanos enfrentaram a famosa cruzada de Punimisumala-Varna, em 1444, liderada pelo rei da Polônia e da Hungria. Os otomanos, liderados pessoalmente por Murad II, derrotaram os cruzados em uma das batalhas mais significativas da época. A vitória garantiu o domínio otomano na região e abriu caminho para uma nova fase de expansão. Após consolidar a vitória, Murad II retirou-se para Edirne e, posteriormente, para Manisa, onde viveu como um monarca recluso. Porém, seu afastamento não durou muito. Frente a uma nova ameaça europeia, retornou ao trono e assegurou mais uma vez o controle das fronteiras. No entanto, o verdadeiro ponto de inflexão viria com o seu filho, um jovem que, ainda adolescente, já demonstrava uma determinação incomum e um fascínio quase místico por Constantinopla. Era Mehmed II que subiria ao trono pela primeira vez ainda com 13 anos. Quando o trono lhe foi confiado de forma definitiva após a morte de Murad II, ele já não era mais um garoto. Tornara-se um estrategista, um leitor ávido de história, religião e engenharia, e um governante com um único objetivo fixado na mente: a conquista da cidade que desafiara gerações de líderes muçulmanos. Constantinopla, a joia que por séculos simbolizou o poder do cristianismo ortodoxo, seria dele. A cidade estava cercada por muralhas quase impenetráveis, por fossos profundos e pela confiança de que nenhuma força otomana jamais seria capaz de superá-la. Mehmed sabia que um cerco tradicional seria inútil. Ele começou a planejar algo completamente inédito: a aplicação combinada de engenharia moderna, artilharia de ponta e estratégia psicológica. Contratou engenheiros europeus, inclusive húngaros, para construir canhões gigantes capazes de destruir muralhas milenares. Ao mesmo tempo, reforçou sua frota naval, bloqueou o Chifre de Ouro com correntes submersas e criou mecanismos para transportar navios por terra, contornando defesas naturais. Era uma operação que misturava ousadia com genialidade logística. Em 1453, com apenas 21 anos, Mehmed lançou o cerco definitivo. Constantinopla, já desprovida de apoio ocidental e liderada por um imperador desesperado, resistiu bravamente por semanas. Mas a pressão otomana era implacável. Após semanas de bombardeios constantes, uma brecha foi aberta nas muralhas. Em 29 de maio de 1453, as tropas otomanas invadiram a cidade. O imperador Constantino XI morreu lutando e a capital milenar do Império Bizantino caiu. Era o fim de Masjid, uma era. Mehmed II entrou na cidade como conquistador e, imediatamente, proclamou Constantinopla como a nova capital otomana. Porém, ao invés de destruí-la, restaurou-a. Permitiu o retorno de cristãos, judeus e muçulmanos, encorajou o comércio e reestruturou a administração urbana. A Hagia Sophia, maior símbolo da fé cristã ortodoxa, foi convertida em mesquita, mas preservada em sua arquitetura. A cidade tornou-se Istambul e o Império Otomano
transformou-se definitivamente em um império de alcance mundial. Com a queda de Constantinopla, Mehmed II não apenas conquistou uma cidade, mas também inaugurou uma nova era no mundo islâmico e cristão. Ele passou a ser chamado de o Conquistador, e seu feito ecoou em todo o continente. Reis da Europa ficaram alarmados, o Papa clamou por novas cruzadas e intelectuais fugiram para o Ocidente, levando consigo manuscritos clássicos, contribuindo assim para o renascimento europeu. Mehmed II, por sua vez, ampliou sua campanha conquistando a Grécia, os Balcãs e enfrentando reinos europeus e principados islâmicos com igual ferocidade e astúcia. Sua visão ultrapassava fronteiras religiosas. Via o império como herdeiro legítimo, não apenas de Roma Oriental, mas de Alexandre e Ciro, dos grandes imperadores que governaram o mundo conhecido. Após a gloriosa conquista de Constantinopla, Mehmed II sabia que não bastava apenas vencer uma cidade, era preciso transformá-la no coração pulsante de um império duradouro. Ele deu início a um ambicioso projeto de reconstrução e repovoamento. Convocou artesãos, mercadores e estudiosos de diversas regiões para se estabelecerem na nova capital. Igrejas foram convertidas em mesquitas, mas muitas foram preservadas como monumentos culturais. Sinagogas foram respeitadas e bairros inteiros dedicados a gregos, armênios e judeus foram organizados dentro da cidade murada. A diversidade religiosa e étnica foi institucionalizada por meio do sistema chamado Millet, que permitia a diferentes comunidades manterem suas próprias leis, líderes e tradições, desde que reconhecessem a autoridade do sultão. Essa estratégia de tolerância relativa garantiu estabilidade interna, mesmo em um império multiétnico e multiconfessional. Mehmed II também se dedicou à centralização administrativa. Instituiu um corpo de escribas, juristas e conselheiros, ampliando os registros estatais e a arrecadação tributária. A burocracia otomana começava a tomar a forma de um mecanismo complexo e funcional, capaz de administrar territórios vastíssimos. As escolas corânicas foram fortalecidas, mas também se abriram à filosofia, matemática, astronomia e medicina. A corte de Mehmed passou a ser frequentada por intelectuais persas, árabes, balcânicos e até italianos. A tradução de obras clássicas, o estímulo à arquitetura e à ciência fizeram da Nova Istambul um dos centros culturais mais avançados da época. Paralelamente, a marinha otomana se desenvolvia a passos largos. Os portos de Gálata e Üsküdar fervilhavam de construções navais e alianças com corsários e comerciantes garantiam não só recursos como também informações estratégicas. Com a cidade reorganizada, Mehmed voltou seu olhar para os Balcãs. A campanha foi brutal. A Sérvia, que ainda resistia, caiu completamente sob domínio otomano. Em seguida, o Império da Trebisonda, o último bastião do mundo bizantino, foi derrotado. Os venezianos, preocupados com as rotas marítimas, entraram em conflito direto com os otomanos no mar Egeu. Batalhas navais se multiplicaram e a costa da Grécia foi tomada em boa parte. A Moreia, região do Peloponeso, caiu. Mehmed tratava com rigor os opositores armados, mas tinha habilidade diplomática com os que aceitavam sua autoridade. Nomeava governadores locais, muitos deles cristãos convertidos, que deviam lealdade direta ao sultão. Assim, unificava vastas áreas sob comando indireto, sem depender unicamente da força militar contínua, mas nem tudo foi conquista externa. O sultão também combateu rebeliões internas, sobretudo de príncipes anatólios e líderes religiosos que se opunham à centralização. A famosa rebelião dos janízaros, insatisfeitos com algumas reformas, foi contida com firmeza. O sultão
reorganizou o sistema de Devshirme para evitar abusos e garantir o treinamento contínuo dos soldados de elite. Mehmed II passou a controlar também a nomeação de altos funcionários religiosos, como os sheiks do Islã, enfraquecendo a influência de grupos independentes e fortalecendo a autoridade absoluta do trono. Com o poder consolidado no sudeste da Europa e na Anatólia, Mehmed iniciou campanhas contra o Império de Karaman, um rival turcomano situado na Anatólia Central. Essa guerra foi tanto ideológica quanto estratégica. Karaman representava uma visão mais tradicional do islamismo, tribal, enquanto os otomanos se viam como herdeiros de uma ordem imperial e civilizatória. A vitória contra Karaman fortaleceu o domínio otomano sobre toda a Anatólia, permitindo o fluxo contínuo de soldados, impostos e bens entre o Oriente e o Ocidente. Outro momento emblemático foi a campanha contra a Valáquia, território que hoje corresponde à Romênia. Foi ali que os otomanos encontraram um adversário formidável, Vlad III, mais conhecido como Vlad, o Empalador. Seu nome se tornaria lendário no Ocidente como inspiração para o personagem Drácula, mas, na época, ele era apenas um príncipe local, determinado a resistir ao domínio otomano. As guerras entre Vlad e Mehmed II foram sangrentas. Vlad usava táticas de guerrilha e terror, empalando milhares de soldados e deixando seus corpos expostos para aterrorizar os invasores. Mehmed, ao perceber o impacto psicológico, respondeu com força bruta. Apesar da brutalidade de ambos os lados, a Valáquia foi pacificada e um governante aliado foi colocado no trono. À medida que o império se expandia, a necessidade de reorganizar suas estruturas tornava-se evidente. Mehmed dividiu o império em províncias administradas por pachás que deviam prestar contas regularmente. O exército permanente foi ampliado e unidades especializadas surgiram, como os Sipahis, a cavalaria de elite sustentada pelo sistema de Timares. Códigos legais foram codificados e registrados, permitindo maior padronização nas províncias. Isso não apenas reforçava o controle, mas também facilitava a cobrança de impostos e a resolução de disputas locais. No campo cultural, Mehmed II era um patrono das artes. A arquitetura otomana floresceu com a construção de mesquitas grandiosas, palácios e bibliotecas. O Palácio de Topkapi, iniciado por ele, tornou-se símbolo do poder imperial. Inspirado tanto pela tradição islâmica quanto pelas cortes persas e romanas, Topkapi funcionava como centro político, residência real e sede administrativa. Ali, burocratas redigiam decretos, embaixadores eram recebidos e decisões de guerra e paz eram tomadas. A corte otomana se consolidava como uma das mais sofisticadas e cosmopolitas do mundo, com costumes, etiquetas e hierarquias que misturavam influências orientais e ocidentais. A política externa de Mehmed também se sofisticou. Embaixadas foram estabelecidas em várias cidades da Europa e do Oriente Médio. O Império passou a interagir com os estados italianos, o Reino da Hungria, o Império Mameluco e até com reinos distantes, como a Etiópia e a Índia. A diplomacia otomana era pragmática. Selava tratados com inimigos quando necessário, rompia acordos ao menor sinal de fraqueza adversária. O sultão entendia que a guerra não era apenas travada no campo de batalha, mas também nas mesas de negociações, nos portos e nas alianças comerciais. Nos últimos anos de seu reinado, Mehmed II voltou-se novamente para o leste, visando consolidar sua hegemonia sobre os turcomanos independentes e preparar o caminho para futuras campanhas contra os mamelucos do Egito. Sua morte em 1481 interrompeu esses planos, mas deixou um legado incontestável, o de um império que se estendia do Danúbio ao Éufrates, com uma capital vibrante, um exército formidável, uma administração eficaz e uma cultura florescente.
O Império Otomano já era, nesse ponto, uma das grandes potências do mundo e havia ainda muito por vir. Com a morte de Mehmed II em 1481, o trono otomano entrou em mais um período de incertezas. Seus dois filhos, Bayezid e Sen, disputaram o controle do império. Sen, o mais jovem, tentou mobilizar apoio militar, inclusive buscando ajuda do papado, em Roma e dos cavaleiros hospitalários em Rhodes, enquanto Bayezid agiu rapidamente e garantiu a lealdade dos genízaros, consolidando-se como sultão. A disputa entre os irmãos revelou não apenas tensões internas, mas também o interesse europeu em explorar divisões dentro do império. Sen passou o restante da vida como uma espécie de prisioneiro de luxo, sendo usado como moeda de barganha política pelos europeus. Enquanto isso, Bayezid II estabeleceu seu domínio com mais moderação do que o pai, buscando estabilidade em vez de grandes campanhas militares. Era um sultão erudito, patrono das artes, da ciência e da poesia. Sob seu governo, Istambul floresceu como centro cultural e espiritual. Bayezid II também promoveu um dos gestos humanitários mais notáveis da história otomana. Em 1492, após a expulsão de judeus da Espanha pelos reis católicos, ordenou que a marinha otomana resgatasse os refugiados e os levasse ao Império, onde foram acolhidos em várias cidades, como Salônica, Esmirna e a própria Istambul. Essa atitude não apenas reforçou a reputação do Império como um porto seguro para minorias religiosas, mas também impulsionou a economia com a chegada de banqueiros, artesãos e médicos judeus altamente qualificados. Enquanto o sultão promovia essa política de tolerância, também lidava com desafios internos, revoltas na Anatólia, alimentadas por líderes religiosos xiitas, e o crescimento da ameaça representada pelos mamelucos no Egito e pelos persas safávidas no leste. O equilíbrio religioso dentro do império começava a se tornar delicado. O surgimento do Império Safávida xiita, sob o comando de Ismail I, representava um desafio ideológico e territorial aos sunitas otomanos. A rivalidade entre sunitas e xiitas ganhava contornos políticos explosivos. Bayezid procurou evitar o confronto direto, mas a crescente simpatia xiita entre tribos turcomanas da Anatólia causava instabilidade. Esse cenário prepararia o palco para uma virada brutal nas décadas seguintes, com a chegada de um novo sultão que abandonaria a moderação e escolheria o caminho da expansão total. Em 1512, Selim I, conhecido como Selim, o Terrível, assumiu o trono após depor o próprio pai. Diferente de Bayezid, Selim era austero, implacável e determinado a transformar o império numa potência teocrática e militar ainda mais abrangente. Uma de suas primeiras ações foi reprimir violentamente os simpatizantes safávidas na Anatólia. Milhares de xiitas foram executados, em um movimento que consolidou o caráter sunita do Estado otomano. Selim entendeu que a luta contra os safávidas não era apenas territorial, mas espiritual. Via-se como defensor da ortodoxia islâmica frente à heresia xiita. Em 1514, liderou uma das maiores campanhas militares da época até então. Na Batalha de Chaldiran, os otomanos, com superioridade em artilharia e disciplina militar, esmagaram os safávidas. Foi um marco. As forças de Selim, fortemente armadas com canhões e mosquetes, demonstraram a superioridade tecnológica otomana. A vitória não apenas impediu o avanço xiita na Anatólia, como também abriu caminho para incursões mais profundas. No leste, após essa vitória, Selim voltou-se para o sul, onde o Império Mameluco dominava o Egito, a Síria, a Palestina e as cidades sagradas do Islã, Meca e Medina.
Os mamelucos eram guerreiros orgulhosos, com um sistema político baseado em aristocracias militares, mas estavam tecnologicamente ultrapassados. Em 1516, Selim lançou sua ofensiva. Venceu as forças mamelucas em Marsh Dabik, na Síria, e, no ano seguinte, conquistou o Cairo. A vitória foi completa e simbólica. Pela primeira vez, um sultão otomano assumia o título de Califa do Islã, transferido oficialmente pelos últimos abássidas que viviam sob proteção mameluca. Isso dava a Selim uma autoridade espiritual inédita, fazendo dele líder não só político, mas também religioso de milhões de muçulmanos. Era a consagração do império como o novo centro do Islã sunita. A incorporação dos territórios mamelucos foi uma revolução para os otomanos. Agora controlavam as rotas de peregrinação a Meca, os mercados do Cairo, os portos do Levante e o interior do deserto árabe. Novas estruturas administrativas foram criadas para integrar essas regiões, respeitando parcialmente suas tradições locais, mas sob supervisão direta do sultão. A riqueza trazida dessas conquistas foi colossal. Ouro, especiarias, manuscritos, obras de arte e tesouros religiosos encheram os cofres imperiais. Istambul tornou-se um caldeirão ainda mais cosmopolita. Arquitetos, poetas, matemáticos e teólogos de todas as partes do mundo muçulmano passaram a frequentar a corte otomana. Selim, embora conhecido por sua severidade, era também um patrono das ciências e artes, ampliando bibliotecas, fundando escolas e patrocinando estudos astronômicos e médicos. Selim morreu em 1520, em circunstâncias misteriosas. Alguns relatos falam em envenenamento, e deixou o trono para seu filho, Suleiman, aquele que entraria para a história como o Magnífico. Suleiman foi talvez o mais celebrado dos sultões otomanos, não apenas pelo que conquistou militarmente, mas pelo impacto duradouro que causou na cultura, no direito e na identidade otomana. Jovem, culto e estrategista nato, Suleiman assumiu um império que já era vasto e poderoso, mas ele desejava mais. Em seus primeiros anos de reinado, lançou campanhas contra o reino da Hungria, contra os Habsburgos no oeste e contra os persas no leste. Em 1521, conquistou Belgrado. Em 1522, tomou a ilha de Rhodes dos Cavaleiros Hospitalários, eliminando uma das últimas barreiras ao domínio otomano no mar Egeu. Mas foi em 1526 que o mundo cristão realmente entendeu a força de Suleiman. Na Batalha de Mohacs, os otomanos enfrentaram o exército do rei húngaro Luís II. A vitória foi esmagadora, Luís morreu afogado tentando fugir, e a Hungria foi dividida, com parte sob domínio otomano direto e outra parte sob influência indireta. Viena, capital do Império Habsburgo, passou a viver sob constante ameaça. Em 1529, Suleiman chegou a sitiar a cidade. Embora não tenha conseguido tomá-la, o cerco deixou claro que o coração da Europa não estava seguro. Reis e papas passaram a ver os otomanos não mais como bárbaros orientais, mas como uma superpotência organizada, disciplinada e temida. Enquanto guerreava, Suleiman também transformava o império por dentro. Reformou o sistema jurídico, criando um conjunto de leis civis e penais que equilibravam os preceitos islâmicos com as necessidades administrativas. Por isso, no mundo islâmico, ficou conhecido como Kanuni, o legislador. Seu sistema legal orientou decisões por séculos, regulando desde heranças e contratos até direitos dos não-muçulmanos. Ao mesmo tempo, promoveu grandes obras arquitetônicas. Sob seu reinado, o arquiteto Mimar Sinan criou algumas das mais belas mesquitas e construções da história otomana, como a mesquita de Süleymaniye, em Istambul, que rivaliza em beleza com a própria Hagia Sofia.
Suleiman também reorganizou a administração do palácio e do harém. Sob sua supervisão, o harém deixou de ser apenas um espaço de concubinas e passou a ser um centro de influência política, com a ascensão de figuras femininas poderosas como Hürrem Sultan, sua esposa e conselheira. Hürrem foi a primeira mulher a se casar oficialmente com um sultão otomano, rompendo tradições e inaugurando uma era em que mulheres da corte passaram a exercer poder real nos bastidores do palácio. Com a crescente influência de Hürrem Sultan no palácio, o Império Otomano testemunhava uma transformação silenciosa, mas profunda, nas dinâmicas internas do poder. Hürrem, nascida como Alexandra ou Roxelana, vinda das estepes ucranianas e capturada ainda jovem, havia subido de concubina à esposa oficial de Suleiman, algo sem precedentes até então. Sua ascensão marcou o início do chamado Sultanato das Mulheres, um período em que as sultanas mães e esposas influenciaram diretamente as decisões políticas, alianças diplomáticas e nomeações administrativas. Hürrem foi astuta, cultivando alianças com figuras-chave da corte, apoiando instituições religiosas e caritativas e assegurando o futuro político de seus filhos. Essa nova configuração de poder encontrou resistência entre os setores mais conservadores do império, especialmente os que viam com desconfiança a crescente influência feminina nos bastidores da política. Mas Suleiman, encantado por Hürrem e convencido de sua inteligência, apoiou abertamente suas iniciativas. Essa parceria também se manifestava na política externa. Enquanto Suleiman liderava expedições militares contra os Habsburgos e os Safávidas, Hürrem mantinha correspondência diplomática com líderes europeus, como Sigismundo II da Polônia e o rei Fernando I. A rede de influência otomana se estendia muito além dos campos de batalha. O império, nesse momento, atingia seu apogeu territorial e cultural. No oeste, Suleiman pressionava os limites do poder europeu, chegando aos portões de Viena. No leste, conduzia campanhas contra os persas para manter a supremacia otomana no Cáucaso. No norte da África, fortaleceu alianças com piratas e senhores locais como Hayreddin Barbarossa, garantindo o controle estratégico do Mediterrâneo. No sul, consolidava a autoridade sobre as cidades sagradas do Islã. Cada campanha militar era acompanhada por uma reorganização administrativa, visando manter a coesão de um império que agora abrangia dezenas de povos, línguas e religiões. Mas essa vastidão territorial trazia desafios logísticos e administrativos crescentes. A comunicação entre as províncias tornava-se mais lenta. Os governadores locais, chamados de beis e pachás, muitas vezes acumulavam poder demais e agiam com relativa independência. Suleiman tentou manter um equilíbrio entre autoridade central e autonomia regional, nomeando administradores de confiança e promovendo inspeções regulares. Ainda assim, focos de corrupção surgiam, especialmente nas províncias mais distantes. Para manter a coesão interna, o sultão continuava a se apoiar nos genízaros, cuja lealdade era assegurada por meio de soldos generosos, privilégios e a rígida disciplina que marcava seu treinamento desde a infância. Essa dependência dos genízaros, no entanto, começava a gerar uma relação de dependência perigosa. O corpo militar, originalmente composto por meninos cristãos, convertidos ao Islã e treinados em lealdade absoluta ao sultão, passou a ter influência política direta. Os genízaros se tornaram uma força conservadora, resistente a reformas e com grande capacidade de pressionar decisões palacianas. Essa transição de uma elite militar disciplinada para uma corporação influente e por vezes corrupta teria consequências profundas nas décadas seguintes. No plano religioso, Suleiman buscava consolidar sua imagem como califa
e protetor da fé sunita. Patrocinou escolas corânicas, mesquitas e centros de ensino teológico. Também fortaleceu a presença do Império nos lugares santos, como Jerusalém, onde ordenou a restauração de muralhas e edifícios religiosos. O Islã, sob seu governo, era apresentado como uma força de ordem, justiça e civilização, em contraste com os europeus católicos e os xiitas persas. Essa retórica religiosa ajudava a legitimar o domínio otomano sobre povos diversos, mas também aumentava a tensão sectária com os vizinhos safávidas. A relação com os cristãos dentro do império era marcada por uma política de tolerância pragmática. Cidadãos cristãos e judeus tinham permissão para praticar sua fé, desde que pagassem impostos específicos e não desafiassem a ordem pública. Muitos desses súditos ocupavam posições importantes no comércio, nas finanças e até na administração pública. O sistema de millets permitia que cada comunidade religiosa governasse seus próprios assuntos internos, criando uma espécie de autonomia supervisionada. Essa política contribuiu para a estabilidade interna, mesmo em meio à diversidade étnica e religiosa. Enquanto Suleiman consolidava esse modelo pluralista, seu reinado também era marcado por disputas de sucessão. Hürrem desejava garantir o trono para um de seus filhos, o que a colocou em rota de colisão com Mustafa, o filho mais velho de Suleiman, com uma concubina anterior. Mustafa era popular entre os genízaros e os administradores das províncias orientais, visto como herdeiro legítimo e capacitado. Mas Hürrem, temendo que seus filhos fossem eliminados caso Mustafa assumisse o trono, iniciou uma campanha de difamação contra ele, alegando que conspirava contra o pai. O conflito culminou tragicamente em 1553, quando Suleiman ordenou a execução de Mustafa, baseado em acusações de traição. A decisão abalou o império. Muitos viram o episódio como um erro irreparável motivado por intrigas palacianas. A execução de Mustafa, realizada por estrangulamento, deixou uma cicatriz na imagem pública do sultão, antes visto como justo e sábio. Também expôs a fragilidade da estrutura sucessória otomana, baseada não na primogenitura, mas na luta pelo poder entre os filhos do sultão. Essa política brutal de sucessão, que incentivava a eliminação física dos rivais, alimentaria ciclos de violência interna por gerações. Com a morte de Hürrem em 1558, Suleiman mergulhou em um período de melancolia. Continuou a governar com eficácia, mas seu brilho parecia ofuscado. Lançou mais algumas campanhas militares, como a última expedição contra os persas, mas seu foco estava cada vez mais voltado à religião e à contemplação. Em 1566, aos 71 anos, partiu em uma campanha contra a fortaleza de Szigetvar, na Hungria. Lá, adoeceu e morreu, mas sua morte foi inicialmente mantida em segredo para evitar instabilidade entre as tropas. Foi enterrado em Istambul, numa tumba próxima à mesquita que leva seu nome, e seu coração, segundo a lenda, foi deixado em Szigetvar, como símbolo da última fronteira conquistada. O legado de Suleiman era imenso. Sob seu reinado, o Império Otomano alcançou seu auge territorial, estendendo-se dos portões de Viena ao Golfo Pérsico, do Cáucaso ao norte da África. Sua administração, suas leis e seu patrocínio às artes moldaram a identidade otomana por séculos. Contudo, sua morte também marcou o início de uma lenta transformação. Seu sucessor, Selim II, não possuía a mesma habilidade militar ou visão administrativa. Conhecido como Selim, o Bêbado, delegava grande parte do governo a seus vizires e ministros, preferindo a vida confortável do palácio e os prazeres da corte. Mesmo assim, o império ainda era forte. A estrutura montada por Suleiman era robusta e o aparato administrativo
continuava funcional. O verdadeiro poder durante o reinado de Selim II passou às mãos de seu grão-vizir Sokollu Mehmed Pasha, um dos administradores mais hábeis da história otomana. Sokollu supervisionou grandes projetos, como a construção do canal que ligaria o Mar Negro ao Mar Vermelho e a expansão das rotas comerciais entre o Levante e o Ocidente. Em sua gestão, o Império também enfrentou o desafio da expansão europeia no mar. Em 1571, os otomanos sofreram uma das maiores derrotas navais de sua história na Batalha de Lepanto, enfrentando a Santa Liga, liderada pelos espanhóis e venezianos. Apesar da derrota, o Império reconstruiu rapidamente sua frota e manteve o controle do Mediterrâneo Oriental. Essa capacidade de resiliência era uma das marcas do Império. Mesmo diante de perdas momentâneas, a estrutura otomana mostrava-se capaz de se adaptar. Mas os sinais de desgaste estavam surgindo. A centralização excessiva, a corrupção nas províncias e a ascensão de sultões menos preparados começaram a minar lentamente a coesão interna. O brilho da era de Suleiman dava lugar a uma nova fase, marcada por disputas internas, desafios externos e uma lenta mudança no equilíbrio de poder dentro e fora do império. A sucessão de Suleiman, embora assegurada pela figura fraca de Selim II, expôs as rachaduras estruturais que vinham se formando sob a superfície do império. A longa estabilidade que caracterizara o governo de Suleiman dera lugar a uma crescente dependência do aparato burocrático e, sobretudo, de figuras poderosas como os grão-vizires e líderes militares. Sokollu Mehmed Pasha, principal arquiteto do poder durante o reinado de Selim II, assumiu o papel de verdadeiro governante, guiando o império por entre turbulências internas e desafios externos que exigiam habilidade política incomum. Com Selim cada vez mais ausente das decisões práticas, a figura do sultão começou a se esvaziar. O ideal otomano de um líder guerreiro, presente nas campanhas, envolvido com a justiça e protetor da fé, foi gradualmente substituído por sultões confinados no harém, educados de forma isolada e desinteressados da administração pública. Essa nova geração de governantes foi moldada por um ambiente palaciano de intrigas, rivalidades e jogos de influência. O harém, longe de ser apenas um espaço doméstico, transformou-se no centro nervoso do poder imperial, onde mães de sultões, esposas, eunucos e conselheiros disputavam influência. Nesse cenário, as sultanas-mães passaram a exercer poder real. A tradição ditava que o novo sultão deveria ser acompanhado ao trono por sua mãe, que então recebia o título de Valide Sultan. Estas mulheres controlavam acessos ao sultão, nomeavam vizires e protegiam seus aliados políticos. Era um equilíbrio frágil entre autoridade simbólica e controle prático, mas que manteve o império funcional por várias décadas. A administração era sustentada por uma burocracia consolidada e um sistema fiscal eficiente, ainda que corroído por práticas corruptas que cresciam em intensidade. Externamente, os desafios multiplicavam-se. A derrota em Lepanto, embora superada no plano naval, havia demonstrado a capacidade das potências cristãs em se unirem contra os otomanos. A Espanha dos Habsburgos, a Veneza mercantil e os estados papais revelaram que o domínio otomano no Mediterrâneo estava longe de ser incontestável. Ainda assim, o Império manteve o controle de regiões estratégicas como a Tunísia, o Egito, o Levante e a Anatólia. No leste, os persas continuavam a representar um obstáculo permanente, com confrontos esporádicos marcando as décadas seguintes. Apesar da imagem de decadência que começava a se formar no Ocidente, os otomanos ainda representavam uma força temida e respeitada. Os contatos diplomáticos com a França, por exemplo, eram intensos.
Os reis franceses viam no Império Otomano um aliado natural contra os Habsburgos, e tratados comerciais asseguravam privilégios aos mercadores franceses em solo otomano. O mesmo ocorria com ingleses e holandeses que passaram a estabelecer suas embaixadas em Istambul, negociando tecidos, especiarias e metais preciosos. Essa teia de relações diplomáticas e comerciais manteve o império conectado ao mundo europeu, mesmo em tempos de retração militar. A capital, Istambul, permanecia como um centro cultural e urbano sem igual. A cidade, que já fora Bizâncio e depois Constantinopla, continuava a atrair artistas, estudiosos, religiosos e mercadores de todas as partes do mundo. Mesquitas monumentais, como a Mesquita Azul, planejada por Sedefkar Mehmed Aha, rivalizavam em esplendor com os legados arquitetônicos bizantinos. Escolas teológicas, bibliotecas, caravansarais e mercados formavam um mosaico vibrante de vida urbana. A cultura otomana florescia, misturando influências turcas, persas, árabes e balcânicas em todas as expressões artísticas. Contudo, essa vitalidade cultural não impedia o desgaste administrativo e militar que se aprofundava. A prática de confinar príncipes no cafés ou jaula dourada dentro do palácio, como forma de prevenir disputas sucessórias violentas, gerava sultões inexperientes, isolados do mundo real e emocionalmente instáveis. A medida, implementada após as sangrentas lutas pelo trono entre filhos de sultões anteriores, preservava a paz interna momentânea, mas corroía a qualidade da liderança. Quando esses príncipes ascendiam ao trono, muitas vezes não tinham qualquer vivência administrativa, militar ou política. Eram manipulados por conselheiros, mães e eunucos palacianos. Os genízaros, antissímbolo da ordem e da disciplina, tornaram-se cada vez mais uma força indisciplinada e revoltosa. Sua influência política era desproporcional e não raras. Vezes eles se rebelavam contra nomeações de vizires ou contra sultões que tentavam reduzir seus privilégios. Pediam aumentos salariais, se recusavam a marchar para o combate e saqueavam Istambul durante motins. O corpo militar, que fora a espinha dorsal do império, começava a funcionar como um elemento de chantagem interna, impondo sua vontade à administração central e alimentando um ciclo de instabilidade. Em paralelo, o avanço europeu tornava-se inevitável. A Revolução Científica e o Renascimento davam aos Estados europeus uma vantagem tecnológica crescente. A introdução da imprensa, banida por muito tempo no mundo islâmico por medo de heresia, acelerava a disseminação de conhecimento no Ocidente. A Marinha Otomana, poderosa sob Barbarossa e seus sucessores, não acompanhava as inovações navais europeias. A artilharia, antes superior, tornava-se defasada. E, acima de tudo, a mentalidade expansionista que impulsionara o império durante séculos começava a se perder diante de uma política mais defensiva e conservadora. Os séculos XVII e XVIII foram marcados por uma sucessão de guerras com perdas territoriais. No norte da África, regiões escapavam ao controle efetivo do sultão. Na Europa, os Habsburgos retomavam fortalezas na Hungria. Os russos, por sua vez, começavam a pressionar no Mar Negro e no Cáucaso, desafiando a presença otomana de forma mais direta e agressiva. A Guerra da Grande Turquia, travada entre 1683 e 1699, terminou com a assinatura do Tratado de Karlowitz, pelo qual o império cedia vastos territórios aos austríacos, poloneses e venezianos. Essa foi a primeira grande derrota diplomática do império e marcou o início oficial de sua retração frente ao avanço europeu. Internamente, surgiam movimentos reformistas tímidos, tentando salvar a estrutura imperial. Alguns sultões, como Ahmed III e Mahmud I, buscaram reorganizar o exército,
introduzir novas escolas militares e promover contatos com especialistas estrangeiros. Embaixadas permanentes foram estabelecidas em Paris, Londres e Viena. Começava-se a perceber que o isolamento cultural era um entrave e que o conhecimento europeu poderia ser útil para revitalizar o império. A chamada Era das Tulipas, durante o reinado de Ahmed III, simbolizou esse desejo de renovação. Jardins, música, literatura e até mesmo a introdução da imprensa otomana mostravam uma tentativa de recuperar o dinamismo cultural. Mas as forças conservadoras dentro do império reagiam com força. As reformas frequentemente esbarravam na oposição dos ulamá, os estudiosos religiosos, que viam nas mudanças uma ameaça à tradição islâmica. Os genízaros também resistiam, temendo perder seus privilégios. Rebeliões internas, como a do líder religioso e militar Patrona Halil, derrubaram sultões reformistas e restauraram políticas mais retrógradas. Esse ciclo de reformas tímidas, seguidas de reações violentas, perpetuava a estagnação. A administração central continuava funcional, mas perdia eficiência. A arrecadação de impostos diminuía. O comércio era impactado por novas rotas atlânticas dominadas pelos europeus, e o sentimento de grandeza do império tornava-se mais uma memória do que uma realidade concreta. Mesmo assim, o Império Otomano não colapsava. Sua extensão territorial, sua estrutura administrativa de longa data e o prestígio da Casa de Osman sustentavam o aparato de governo. A população muçulmana, majoritária nas províncias centrais, ainda via o sultão como líder legítimo. O Islã sunita continuava a ser um pilar de coesão. Mas os sinais do declínio estavam em toda parte, perceptíveis nas derrotas militares, nas alianças frágeis, na economia sufocada por dívidas e corrupção, e na cultura política cada vez mais paralisada por disputas internas. Neste cenário contraditório em que grandeza e desgaste conviviam, surgia um novo movimento nas margens do império, as ideias iluministas e nacionalistas que em breve chegariam às províncias balcânicas. Os ventos da modernidade, que sopravam da Europa Ocidental, prometiam transformar o mundo, e o Império Otomano, como um colosso dividido entre o passado glorioso e um futuro incerto, estava prestes a enfrentar sua mais difícil provação. O século XVIII trouxe para o Império Otomano uma série de transformações que iriam marcar o início de sua lenta modernização, ainda que permeada por conflitos internos e externos que testariam a resistência de sua estrutura milenar. Os governos centrais começaram a sentir o peso da administração sobre um território imenso e diversificado, onde comunidades muçulmanas, cristãs, judeus e outras minorias conviviam sob um sistema de milenar tolerância chamado Millet, mas que começava a apresentar fissuras diante do crescimento dos sentimentos nacionalistas que iriam eclodir com força nas décadas seguintes. As guerras continuaram sendo um elemento constante na vida otomana, mas passaram a ter contornos diferentes, com o Império enfrentando não apenas inimigos externos, mas também rebeliões internas que questionavam a legitimidade do sultão e o modelo centralizado do governo. As derrotas militares contra a Rússia no norte e contra o Império Habsburgo, na Europa Central, assinalaram a perda de territórios estratégicos, o que impactou negativamente não só a economia, mas também a moral da população. Ainda assim, no interior do Império, surgiram líderes visionários que perceberam a necessidade de reformas profundas. A figura de Selim III, ascendido ao trono em 1789, foi emblemática neste processo. Selim III foi um dos primeiros sultões a compreender que o tradicional sistema militar, especialmente os genízaros, havia se tornado obsoleto e corrupto. Ele iniciou o projeto de modernização chamado Nizam al-Jadid, ou Novo Exército, que
que buscava treinar e equipar soldados com técnicas militares europeias, além de promover reformas administrativas e fiscais que poderiam revitalizar a máquina estatal. No entanto, as reformas de Selim III encontraram resistência feroz. Os genízaros, que ainda detinham grande poder político, viam o novo exército como uma ameaça direta aos seus privilégios. A oposição conservadora também incluía setores religiosos, que desconfiavam das influências ocidentais e temiam uma ruptura com os valores islâmicos tradicionais. Essa tensão culminou na revolta dos genízaros em 1807, que depuseram Selim III e restabeleceram o antigo regime militar. Foi um duro golpe para as tentativas de modernização, mostrando que o equilíbrio entre tradição e inovação seria difícil de ser alcançado. Aos olhos europeus, o Império Otomano começava a ser visto como o homem doente da Europa, uma potência em declínio, vulnerável e pronta para ser dividida pelas potências rivais. Essa percepção alimentava as ambições expansionistas da Rússia, Áustria e Grã-Bretanha, que disputavam influência nos territórios otomanos, especialmente nos Balcãs e no Oriente Médio. A diplomacia internacional tornou-se um campo de batalha onde o Império tentava, muitas vezes em vão, manter sua integridade territorial. O movimento nacionalista, influenciado pelas ideias liberais e revolucionárias que varreram a Europa, ganhou força nas províncias cristãs dos Balcãs. Gregos, sérvios, búlgaros e romenos começaram a exigir autonomia ou independência, mobilizando-se contra a dominação otomana. A Guerra de Independência da Grécia, 1821-1830, foi um marco decisivo, com o apoio das grandes potências europeias, especialmente da Grã-Bretanha, França e Rússia, que viam na independência grega uma oportunidade para enfraquecer o Império Muçulmano e expandir sua influência. A reação otomana, embora firme, não conseguiu impedir o desmembramento. A perda da Grécia foi um golpe simbólico e estratégico. Ela mostrou que o sistema Millet e a administração descentralizada não eram suficientes para conter os movimentos nacionalistas e que o Império precisava urgentemente de reformas políticas que abordassem a complexidade étnica e religiosa do seu território. No entanto, a falta de consenso interno e a oposição conservadora limitaram o avanço dessas mudanças. Enquanto isso, no interior do Império, outras regiões também começavam a buscar maior autonomia. O Egito, sob o comando de Muhammad Ali, Pasha tornou-se um caso à parte. Muhammad Ali, um líder militar de origem albanesa, iniciou um processo de modernização e centralização do poder no Egito, estabelecendo um governo praticamente independente do sultão em Istambul. Seu exército reformado, inspirado nos modelos europeus, tornou-se uma força temível que desafiava o controle imperial. Muhammad Ali expandiu suas conquistas para o Sudão, o Levante e até mesmo para partes da Península Arábica, pressionando o governo otomano. A rebelião egípcia representou uma ameaça concreta à integridade territorial do Império e obrigou os sultões a buscar o apoio das potências europeias para conter essa crise interna. A intervenção da Grã-Bretanha e da França em defesa da autoridade otomana, em 1840, restaurou temporariamente o controle imperial sobre o Egito, mas evidenciou a crescente influência europeia sobre os assuntos internos do Império. Durante o século XIX, a tensão entre modernização e tradição marcou todo o percurso do Império Otomano. A elite reformista, conhecida como Tanzimat, propôs uma série de reformas legais e administrativas a partir de 1839, com o objetivo de modernizar o Estado, garantir direitos iguais a todos os súditos do Império, independentemente de sua religião, e melhorar a arrecadação de impostos. Esses decretos visavam também centralizar o poder e reduzir a influência dos governadores provinciais,
muitos dos quais se comportavam como senhores feudais autônomos. O Tanzimat buscou introduzir códigos legais baseados em modelos europeus, promover a liberdade religiosa e o comércio livre e criar um sistema de ensino secular. No entanto, essas reformas também geraram resistência, especialmente entre os ulamá e segmentos conservadores da população, que viam nelas uma ameaça à ordem religiosa e social tradicional. O Império entrou em um período de disputas políticas, em que se confrontavam visões de um Estado moderno e secular contra o modelo islâmico tradicional. Além disso, o Império Otomano passou a enfrentar a questão do Oriente, um termo que descrevia as disputas internacionais sobre seu território e futuro. As potências europeias se dividiam entre apoiar a integridade do Império para manter o equilíbrio regional e estimular seu desmembramento para ganhar influência direta sobre suas províncias. A rivalidade entre Rússia, que desejava acesso aos mares quentes, e Grã-Bretanha, interessada em proteger as rotas para a Índia, intensificou o jogo político. A Guerra da Crimeia, 1853-1856, foi um episódio marcante dessa disputa. O Império, aliado à Grã-Bretanha, França e Sardenha, enfrentou a Rússia, que buscava expandir seus territórios e influenciar as regiões balcânicas e o Estreito de Bósforo. Embora tenha sofrido grandes perdas, o Império Otomano conseguiu preservar sua integridade territorial. Mas a guerra mostrou claramente sua dependência das potências europeias para sobreviver. A partir dessa época, o Império tentou ampliar suas reformas, com a proclamação da primeira Constituição em 1876, que estabelecia um parlamento e limites ao poder do sultão. No entanto, o sultão Abdulhamid II logo suspendeu a Constituição e governou de forma autoritária, aumentando a repressão a movimentos nacionalistas e reformistas. Seu reinado foi marcado por uma política ambígua, tentando preservar o império frente aos desafios internos e externos, mas ao custo de abrir mão de liberdades políticas e civis. Nesse contexto, o Império Otomano viu o crescimento do movimento jovem turco, que defendia o retorno à Constituição, a modernização e o fim do absolutismo sultânico. Este grupo, formado por oficiais militares, intelectuais e estudantes, buscava resgatar a glória do Império por meio da reforma e da centralização do poder sob um governo constitucional. A insatisfação com o governo autoritário de Abdulhamid II crescia, enquanto os problemas econômicos, sociais e políticos se agravavam. As tensões nacionalistas e étnicas continuaram a se intensificar, especialmente nos Balcãs, onde movimentos separatistas ganharam força, levando a conflitos sangrentos que envolveram diretamente as potências europeias. A ascensão dos estados balcânicos independentes diminuiu ainda mais o território otomano na Europa, restringindo sua presença à região da Anatólia e algumas ilhas do Egeu. O império tornava-se uma sombra do que fora nos séculos anteriores, mas ainda resistia a desmoronar. O século XIX fechava-se com o Império Otomano enfrentando desafios de sobrevivência. Suas tentativas de modernização e reforma foram parciais e insuficientes para conter as pressões internas e externas. O Império permanecia uma entidade vasta, com uma diversidade cultural e religiosa enorme, mas governado por um sistema que se mostrava cada vez menos capaz de administrar as complexidades do mundo moderno. Mesmo assim, a resiliência otomana impressionava. As estruturas administrativas legadas por séculos de experiência, a riqueza cultural acumulada e a posição geopolítica estratégica continuavam a fazer do Império um ator relevante no cenário internacional. A lenta e dolorosa transição do tradicional para o moderno mostrava que, apesar das dificuldades, o Império Otomano ainda buscava seu lugar no mundo do século XIX,
tentando equilibrar tradição e mudança em um contexto cada vez mais volátil. No início do século XX, o Império Otomano enfrentava uma situação crítica, fruto de décadas de crises políticas, sociais e territoriais, que já haviam abalado profundamente sua estrutura. A pressão crescente dos movimentos nacionalistas dentro das suas fronteiras, somada à interferência constante das potências europeias, tornava cada vez mais difícil a manutenção da coesão do império. Nesse contexto, o surgimento dos jovens turcos foi um marco decisivo para a tentativa de renovar e revitalizar o império. O movimento dos jovens turcos, que inicialmente começou como um grupo reformista e liberal, tinha como objetivo restaurar a Constituição de 1876 e acabar com o regime autoritário do sultão Abdulhamid II. Esse grupo era composto por oficiais militares, intelectuais e jovens civis que buscavam implementar reformas políticas, sociais e militares inspiradas em modelos ocidentais. A insatisfação popular com o governo do sultão, que havia suspendido a Constituição e intensificado a repressão, alimentava o apoio ao movimento. Em 1908, os jovens turcos conseguiram um golpe de Estado que forçou Abdulhamid II a restaurar a Constituição e convocar um parlamento. Esse evento ficou conhecido como a Revolução de 1908 e representou um momento de esperança para o Império, pois prometia o início de uma nova era baseada na modernização, no constitucionalismo e na unidade nacional. Porém, a realidade logo mostrou que os desafios eram muito maiores do que o esperado. A tentativa de unificar um império multiétnico sob uma identidade turca foi um dos principais problemas enfrentados pelos jovens turcos. A política de turquificação, que visava promover a língua, cultura e identidade turca em detrimento das demais minorias, gerou descontentamento entre os árabes, curdos, armênios e outras comunidades. Essa política exacerbava tensões étnicas e religiosas que já vinham se acumulando há décadas, levando a conflitos internos e, eventualmente, a massacres e genocídios, como o trágico episódio do genocídio armênio entre 1915 e 1917, que resultou na morte de cerca de 1,5 milhão de armênios. A situação externa também se complicava. O Império Otomano, na tentativa de preservar sua soberania, entrou na Primeira Guerra Mundial ao lado das potências centrais, principalmente Alemanha e Áustria-Hungria. Essa decisão teve consequências desastrosas. As forças otomanas enfrentaram combates intensos em várias frentes, incluindo a campanha de Galípoli, onde as tropas aliadas tentaram invadir o território otomano, mas foram repelidas com grande resistência. Apesar de algumas vitórias militares, como a defesa de Galípoli, o esforço de guerra sobrecarregou a economia já debilitada do Império e aprofundou a crise interna. As perdas humanas foram imensas e a infraestrutura do país ficou seriamente danificada. Ao final do conflito, o Império Otomano encontrava-se militarmente derrotado e politicamente desintegrado, com seus territórios árabes e balcânicos sob ocupação ou independência. O Tratado de Sèvres, imposto pelas potências vencedoras, em 1920, decretava o desmembramento definitivo do Império, com a perda de quase todas as suas províncias fora da Anatólia. Este acordo foi profundamente humilhante para os turcos, que viram seu império reduzido a um pequeno território na península da Anatólia. Porém, a resistência não tardaria a se organizar. A liderança da resistência ficou a cargo de Mustafa Kemal, conhecido posteriormente como Atatürk, que se tornou o símbolo da luta pela independência turca. Kemal rejeitou o Tratado de Sèvres e organizou o movimento nacionalista que, por meio da Guerra de Independência da Turquia, 1919-1923, conseguiu expulsar as forças estrangeiras e derrotar os governos que apoiavam o desmembramento do país. Esses
O processo culminou na fundação da República da Turquia em 1923, com Atatürk como seu primeiro presidente. A antiga estrutura imperial foi oficialmente abolida e, com ela, o sultanato e o califado, símbolos do poder otomano que persistiram por séculos. Atatürk implementou uma série de reformas radicais que transformaram a sociedade turca, com a laicização do Estado, a adoção do alfabeto latino, a emancipação da mulher e a modernização econômica e cultural. A transição do Império Otomano para a República da Turquia marcou o fim de um ciclo histórico, mas também abriu caminho para um novo capítulo na história da região. A herança otomana, com sua mistura única de culturas, religiões e tradições, continuou a influenciar a identidade turca e os países que surgiram das antigas províncias imperiais. Enquanto isso, as consequências do colapso do Império foram sentidas em todo o Oriente Médio, onde as potências europeias redesenharam o mapa político, criando mandatos sob seu controle direto. Essas novas fronteiras muitas vezes ignoravam as divisões étnicas e religiosas locais, fomentando conflitos que até hoje ecoam na região. No campo cultural, o legado otomano permanece vivo em diversas áreas, como a arquitetura, a música, a gastronomia e a literatura. Monumentos como a Mesquita Azul e o Palácio Topkapi, em Istambul, continuam a atrair visitantes de todo o mundo, testemunhando a grandiosidade do Império em seus tempos áureos. A influência otomana também se faz presente nas tradições e costumes dos povos que fizeram parte do Império, desde os Balcãs até o norte da África. Essa miscigenação cultural criou uma diversidade rica, que é um dos grandes patrimônios deixados pelo Império. Ao refletir sobre a ascensão, o apogeu e o declínio do Império Otomano, percebe-se que sua história é marcada por um constante equilíbrio entre a adaptação e a resistência, entre o passado e a modernidade. Essa dinâmica fez com que o Império sobrevivesse por mais de 6 séculos, atravessando eras e desafios que moldaram não apenas a história da Turquia, mas de todo o mundo. A trajetória otomana é um testemunho da complexidade dos processos históricos que envolvem a construção e desconstrução de grandes impérios. Sua história nos ensina sobre as dificuldades em governar uma diversidade tão vasta de povos e sobre os efeitos das mudanças políticas, econômicas e sociais em um cenário global em constante transformação. Este legado, ainda hoje, inspira estudos, debates e produções culturais, sendo um tema fundamental para quem deseja entender as raízes da modernidade no Oriente Médio e as relações entre o Ocidente e o mundo islâmico. Com a fundação da República da Turquia, sob a liderança de Mustafa Kemal Atatürk, iniciava-se uma nova era para a região que antes fora o coração do Império Otomano. As profundas reformas implementadas por Atatürk buscaram transformar radicalmente a sociedade turca, aproximando-a dos modelos ocidentais de Estado-nação, enquanto deixavam para trás a complexa estrutura imperial e seu sistema de múltiplas etnias e religiões sob um único governo. A secularização do Estado foi uma das principais bases da nova república. Atatürk dissolveu o califado em 1924, encerrando a autoridade religiosa que, por séculos, esteve vinculada ao sultão otomano. Essa medida não apenas simbolizou o rompimento com o passado imperial, mas também afastou a influência religiosa da política, buscando criar um Estado moderno baseado em princípios laicos e nacionalistas. No âmbito social, a adoção do alfabeto latino substituiu a escrita árabe usada até então, facilitando o acesso à educação e a difusão de ideias modernas. A emancipação da mulher foi incentivada, com direito ao voto e participação ativa na vida pública. Essas reformas culturais
tiveram um impacto profundo e duradouro na identidade turca, promovendo uma homogeneização que buscava fortalecer a unidade nacional. Por outro lado, as consequências do colapso do Império Otomano se manifestaram de forma complexa em suas antigas províncias, especialmente no Oriente Médio. A partir da década de 1920, a região foi dividida em mandatos controlados pelas potências europeias, principalmente Reino Unido e França. Esse novo desenho territorial, traçado sem considerar as divisões étnicas e religiosas locais, desencadeou tensões que persistem até hoje. Países como Iraque, Síria, Líbano, Palestina e Jordânia passaram a viver sob regimes administrados pelos europeus com fronteiras artificiais que dificultavam a convivência entre diferentes grupos. O colonialismo europeu implantado nesses territórios deixou marcas profundas, criando um legado de instabilidade política, conflitos intercomunitários e desafios para a construção de Estados-nação sólidos. No caso da Palestina, por exemplo, a Declaração Balfour de 1917, emitida pelo governo britânico, prometia o estabelecimento de uma Casa Nacional para o povo judeu, desencadeando um longo conflito entre comunidades judaicas e árabes, cujas raízes estão diretamente ligadas ao desmantelamento otomano. Esse conflito culminaria, décadas depois, na criação do Estado de Israel e nas sucessivas guerras e disputas territoriais que ainda marcam a região. Além das questões territoriais, a transformação política do antigo império teve impacto na esfera cultural e religiosa. A convivência entre comunidades que durante séculos haviam vivido sob o manto otomano, apesar das tensões, sofreu rupturas profundas. O modelo imperial baseado na coexistência de múltiplas religiões e etnias foi substituído por estados nacionais, muitas vezes centrados em uma identidade dominante, o que gerou marginalização de minorias e conflitos étnicos. Enquanto isso, na própria Turquia, o esforço de Atatürk para criar uma nação turca moderna enfrentou desafios significativos. A diversidade étnica, principalmente a questão curda, permaneceu como um dos maiores obstáculos para a consolidação da unidade nacional. O tratamento repressivo dado a minorias, que refletia parte da política otomana tardia, gerou ciclos de resistência e repressão que ainda hoje impactam a política interna da Turquia. No campo econômico, a nova república buscou romper com o atraso legado pelo Império, investindo na industrialização e na infraestrutura. As reformas econômicas tinham o objetivo de tornar a Turquia autossuficiente e competitiva, diminuindo a dependência de capitais estrangeiros. Essa modernização econômica, contudo, enfrentou limitações devido à falta de recursos e à instabilidade regional. Ao longo do século XX, a Turquia passou por transformações políticas profundas, alternando entre governos autoritários e períodos democráticos, sempre tentando equilibrar a tradição e a modernidade, o secularismo e a religião, a identidade nacional e as minorias. Essas tensões refletem, em parte, os desafios herdados do colapso do Império e da complexidade de uma sociedade que foi berço de uma das maiores civilizações da história. Além disso, o papel geopolítico da Turquia ganhou relevo durante a Guerra Fria, quando o país se alinhou com o Ocidente, tornando-se membro da OTAN em 1952. Essa aliança foi estratégica para os Estados Unidos e seus aliados, que buscavam conter a expansão soviética na região. A posição geográfica da Turquia, controlando os estreitos entre o Mar Negro e o Mediterrâneo, conferia-lhe uma importância militar e diplomática considerável. Nas décadas seguintes, a Turquia buscou equilibrar sua tradição secular com demandas internas por maior liberdade religiosa, além de enfrentar movimentos políticos de esquerda e de direita, crises econômicas e desafios sociais. A transição para um país mais plural e democrático foi lenta
e por vezes tumultuada, refletindo as complexidades de um país que carrega um passado imperial multifacetado. Hoje, a influência do legado otomano ainda pode ser vista não apenas na Turquia, mas em toda a região que um dia compôs o vasto império. Os países do Oriente Médio, os Balcãs e até mesmo partes do norte da África carregam em suas culturas, línguas e tradições traços dessa história comum. O Império Otomano, apesar de seu fim, permanece como uma referência essencial para entender os processos históricos, políticos e culturais do mundo moderno. Sua ascensão e queda ilustram os desafios de governar uma vasta diversidade cultural e religiosa e os impactos duradouros de decisões políticas e militares em escala global. A história do Império é um convite à reflexão sobre como as estruturas políticas antigas influenciam os conflitos e as alianças contemporâneas, e como a identidade e a memória histórica moldam a visão de futuro dos povos que hoje vivem nas regiões outrora dominadas pelos otomanos. Estudo desse período permite compreender melhor não só a trajetória da Turquia, mas também as dinâmicas complexas que continuam a moldar o Oriente Médio e suas relações com o Ocidente, trazendo lições importantes para a diplomacia, a política internacional e a construção da paz. À medida que avançamos para os dias atuais, é impossível dissociar a trajetória da Turquia moderna e da região que abrigou o Império Otomano das consequências profundas dessa longa história. O império que por séculos foi um dos pilares do poder no mundo, moldando fronteiras, culturas e religiões, hoje vive como memória e influência viva, mesmo em tempos de globalização e novas disputas geopolíticas. O resgate do passado otomano tem sido, nos últimos anos, parte da estratégia política de diversos governos turcos. Esse processo de revalorização da história imperial, muitas vezes chamado de neo-otomano, reflete um desejo de resgatar a identidade nacional e reforçar o papel da Turquia como protagonista regional e global. Essa visão busca reinterpretar o passado não apenas como um capítulo encerrado, mas como fonte de orgulho e inspiração para o futuro. Internacionalmente, a Turquia tem ampliado sua influência, usando tanto seu peso geopolítico quanto sua herança cultural para se posicionar como um ator-chave entre o Ocidente e o Oriente. Essa postura tem causado tensões, mas também criado novas possibilidades de alianças e negociações em uma região marcada por conflitos complexos e interesses diversos. O legado otomano também permanece vivo nas múltiplas línguas, religiões, costumes e tradições das populações que habitaram os territórios do Império. Mesmo com as linhas traçadas pelos acordos pós-Primeira Guerra Mundial, que redesenharam o mapa político do Oriente Médio, as raízes culturais e sociais criadas pela convivência sob o domínio otomano continuam a influenciar as relações internas e internacionais. As disputas étnicas e religiosas, os movimentos separatistas, as tensões entre tradições locais e influências externas, tudo isso tem conexões diretas com o passado imperial, mostrando o quanto a história molda o presente. Ao mesmo tempo, o desejo por estabilidade, desenvolvimento e reconhecimento das múltiplas identidades regionais desafia os governos e sociedades a encontrar novos caminhos para coexistir. No âmbito acadêmico, o estudo do Império Otomano e sua ascensão continua a revelar insights importantes sobre a dinâmica do poder, a administração de vastos territórios diversos e os mecanismos de adaptação e resistência cultural. Pesquisas recentes aprofundam a compreensão sobre as complexas redes comerciais, diplomáticas e militares que sustentaram o império, destacando sua capacidade de inovação e reinvenção. Além disso, o impacto arquitetônico e artístico
do Império Otomano é inegável, com construções que atravessam o tempo e continuam a encantar e inspirar. Mesquitas, palácios, pontes e mercados são testemunhas materiais da grandiosidade e sofisticação da civilização otomana, preservando uma herança que atrai turistas e estudiosos de todo o mundo. A história do Império também é um lembrete dos riscos e desafios associados à expansão e manutenção do poder em contextos pluriculturais. A alternância entre períodos de tolerância relativa e episódios de violência, a administração de diferenças religiosas e étnicas e as respostas às pressões internas e externas ilustram os dilemas enfrentados por governantes ao longo dos séculos. Na esfera contemporânea, o debate sobre identidade, secularismo e nacionalismo na Turquia continua a ser influenciado pelos ecos do passado otomano, moldando políticas internas e a imagem do país no cenário internacional. As relações entre Estado e religião, a questão das minorias e o papel da Turquia na diplomacia regional são temas que encontram raízes profundas no legado imperial. No contexto mais amplo, a história do Império Otomano oferece lições valiosas para a compreensão dos desafios do multiculturalismo, da governança e da diplomacia em um mundo marcado pela complexidade e pela interdependência. Ela nos lembra que o passado não é apenas um arquivo de datas e eventos, mas uma força viva que influencia decisões, identidades e relações humanas. Ao revisitar a ascensão, o auge e a queda do Império Otomano, podemos perceber como a ambição, a adaptação e a resiliência moldaram uma das maiores potências da história, e como as transformações que ocorreram nessa região ecoam até hoje, afetando tanto a Turquia quanto todo o mundo. Essa narrativa é um convite a refletir sobre a importância do conhecimento histórico para enfrentar os desafios do presente e construir um futuro mais justo, pacífico e respeitoso com a diversidade. Entender o Império Otomano é também entender parte fundamental da história global, suas complexidades e contradições. Ao encerrar esta viagem pela história do Império Otomano, fica claro que sua ascensão não foi apenas um fenômeno militar ou político, mas um processo que envolveu cultura, religião, economia e sociedade. Um processo que transformou profundamente o mundo e cujos efeitos reverberam até os dias atuais. Por fim, reconhecer essa complexidade é fundamental para qualquer análise que vise compreender não apenas o passado, mas as dinâmicas que continuam a moldar o Oriente Médio, a Turquia e o mundo contemporâneo, nos levando a valorizar a história como uma ferramenta essencial para o diálogo, a compreensão e a construção de pontes entre povos e culturas.